o que acontece quando a família preciosa não é guiada por Deus. Como é que é o outro lado? O que acontece da maneira contrária se Abraão não tivesse ouvido? Irmãos, o tema dessa mensagem poderia ser famílias preciosas guiadas por Deus. É o que sugere esse texto, né? Deus deu uma direção para Abraão. Deus falou: Abraão, sai daí que eu vou te levar para um lugar maravilhoso, vou te abençoar de forma extraordinária e você vai prosperar de uma forma absurda. E nós poderíamos pregar sobre isso, e normalmente nós ouvimos mensagens sobre isso. Mas eu gostaria de fazer um pouco diferente. Eu gostaria de trazer uma palavra sobre o que acontece quando a família preciosa não é guiada por Deus. Como é que é o outro lado? O que acontece da maneira contrária se Abraão não tivesse ouvido a voz de Deus? Se Abraão não tivesse atendido aquilo que Deus falou com ele? Irmãos, em Abraão, Deus promete abençoar e guiar as famílias. Mas se não tivesse havido essa obediência, atender a esse chamado e observar algumas coisas, o que teria acontecido com a vida de Abraão? Quem teria sido Abraão? Uma coisa eu tenho certeza, eu sei quem teria sido Abraão se ele não tivesse atendido. Ele seria o famoso Zé Ninguém. Você nem ouviu falar sobre ele. Porque ele só é alguém por ter atendido a esse chamado. Irmãos, nós não podemos impedir os planos de Deus. Sabia disso? A teologia diz que existe duas coisas sobre a vontade de Deus. Tem a vontade permissiva de Deus e a vontade soberana de Deus. A vontade soberana de Deus, ela vai acontecer, quer você queira ou não. Quer você goste ou não. Quer você participe ou não. Por exemplo, era a vontade soberana de Deus que o Salvador viesse ao mundo. Muitos tentaram impedir essa vontade soberana de Deus de acontecer. Mas e aí, qual foi o resultado? O Salvador veio ao mundo e o nome dele é Jesus. A vontade permissiva de Deus é quando Deus traça um plano para a vida de uma pessoa. É quando Deus diz para mim e diz para você o seguinte: olha, se você seguir esse passo a passo que eu vou te dar, se você seguir esse caminho específico, lá no final vai acontecer isso. Normalmente o que nós fazemos? Seguimos direitinho, amém? Não, amém. Não, amém. Normalmente nós... Senhor, esse caminho que tu traçou é até legal, gostei, mas eu quero dar um pulinho ali do lado, eu quero ver o que tem ali, eu quero descobrir, eu quero experimentar, eu quero ter as minhas próprias experiências. E aí o que acontece? Mete a cara na parede, quando não mete a cara no chão. Quebramos a cara. E aí, a gente vai lá, né, todo arrependido diante de Deus. Glórias a Deus, porque Ele nos dá essa condição. E aí nós pedimos perdão e voltamos para o lugar que Deus mandou a gente estar. E aí Deus fala assim, ó, voltou, né? Bom garoto, boa menina, é bom ver você de volta. Segue aqui, que a minha vontade permissiva para você continua valendo. Você só teve uma experiência ruim. Agora volta para o caminho. Essa é a vontade permissiva. Ele permite, ele respeita o meu e o seu livre-arbítrio. Fazermos as nossas escolhas. A gente só não pode esquecer, como diz o pensador de Eclesiastes, de que toda escolha tem uma consequência. E nós lidamos com a consequência.
Só que no plano de Deus, na vontade soberana de Deus, ela vai acontecer, mas o que acontece? Às vezes, quando nós não obedecemos, nós deixamos de usufruir dos benefícios dessa vontade soberana de Deus. Abraão, que não era um cara bobo, não tinha nada de bobo ele. O que ele fez? Opa, gostei dessa proposta aí. Gostei dessa palavra. Vou seguir. É claro que não foi tão simples assim, né? Ele teve lá as suas crises, os seus problemas, porque largar tudo e ir para outro lado é complicado. Mas ele fez, o fato é que ele fez. E Abraão, irmãos, ele foi abençoado de uma forma tremenda. Eu já percebi que muitas pessoas não têm noção disso. Quando a gente vê Moisés chegando na terra prometida, com o povo saindo do Egito, eles estavam ali, não era para conquistar a terra. Eles não foram ali tomar algo que pertencia a alguém. Não. Aquela terra pertencia a Abraão. Abraão comprou a maior parte daquela terra. Abraão foi tão rico, Abraão foi tão próspero, que muito daquela parte de Canaã pertencia a Abraão centos anos atrás. Mas Jacó foi para o Egito com sua família para não morrer de fome, e aí tomaram conta daquela área. E aí Moisés, quando vai para lá, mandado por Deus, ele está reconquistando algo que já pertencia aos seus antepassados. Abraão usufruiu das bênçãos de Deus, porque ele obedeceu. Porque ele seguiu o plano de Deus e cumpriu a vontade soberana de Deus. Então, irmãos, para fechar essa questão teológica, a vontade soberana ela vai acontecer. Se você participar, você receberá as bênçãos. Se você não participar, quem estiver do teu lado vai receber as bênçãos. É simples assim. Mas existe uma maneira das famílias não receberem essa bênção que Abraão recebeu. Como, pastor? E nós vamos usar um exemplo bíblico também, de um camarada que vocês conhecem muito bem, que fez uma parte do caminho, mas não fez a outra parte do caminho. Quem será essa pessoa? Davi. Nós vamos falar aqui sobre 4 exemplos negativos na vida de Davi em relação à sua família, que é para você não seguir. Vou deixar bem claro o não, que é para você não se confundir, tá? O que eu vou falar aqui sobre a vida de Davi é para você, o quê? Não fazer, ok? Gostei, ficou bonitinho. Vamos de novo no não? É para você não fazer. Ótimo. Então deixa eu falar só um pouquinho aqui sobre Davi para relembrar. Davi é um nome forte. Quando a gente fala em Davi, já pensa logo em quê? Em rei, em majestade, em soberania, em vitória, já pensa em força, pensa em todas essas coisas, porque a pessoa construiu essa qualidade para o seu próprio nome. Talvez, antes do grande rei Davi, Davi fosse o nome igual muitos que tem por aí, que não tem uma expressão, mas por causa de Davi, ou melhor, por causa do que Deus fez através de Davi, Davi se tornou esse nome forte desse jeito. Só que Davi teve um problema muito sério. Qual foi o problema de Davi? Ele fracassou. Você sabia que Davi fracassou? Onde Davi fracassou? Na família. Quer coisa mais triste do que isso, irmão? Só tem uma coisa mais triste do que você fracassar na família.
A Bíblia diz: o que vale ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Fora isso, a pior coisa é fracassar na família. E Davi fracassou na família. Davi era um homem que tinha muitas paixões. Davi era um homem apaixonado por tudo. Pega tudo que Davi fez, menos a família. Observa. Depois em casa você vai ler a Bíblia e você vai olhar como Davi era adestrado. Cadê o irmão Fabiano? Adestrado na música. Irmão Fabiano está aí? Levanta a mão. Tá não, tá lá fora. Irmãos, às vezes eu fico sentado daqui, eu sou fã desse cara, eu já falei isso para ele, eu quero falar para os irmãos. Aí eu procuro o irmão Fabiano, tá ele na bateria. Aí outra hora eu procuro, tá ele na guitarra. Daqui a pouco tá ele no teclado, daqui a pouco tá ele no... Um homem faz tudo, irmãos, e ainda canta, que é uma maravilha. Davi era assim, Davi tocava harpa, Davi cantava. E o canto de Davi era algo tão lindo que espantava os espíritos malignos que perturbavam o rei Saul. Saul, que tinha um demônio lá que infernizava a vida daquele cara. Quando Davi tocava aquela harpa, cantava alguns salmos, o que acontecia? O espírito, coisa ruim, ia até embora. Olha que dom Davi tinha na música. Isso é paixão. Isso é paixão. Ele escreveu 74 salmos. A maioria dos salmos foi Davi que escreveu. Os salmos que você lê, que na verdade eram músicas, foram escritos como música, Davi que escreveu. Davi era um camarada de leitura. O bisavô dele, Boaz, foi um juiz e ensinou os antepassados, né? Avô, pai, muitas coisas, e chegou até Davi. Davi era um homem conhecedor. Quando você lê os salmos que Davi escreveu, você vê quanta coisa profunda Davi tinha ali. Ele tirava aquilo da cabeça? Não, era um homem de leitura, de conhecimento, de aprendizado, paixão pela leitura. Davi era um homem de guerra. Isso aí nem precisa falar, todo mundo sabe. Davi foi vitorioso em inúmeras batalhas, até naquelas que ele não lutou. O seu maior inimigo foi Saul. E ele venceu sem lutar contra ele. E assumiu o lugar dele como rei, porque Deus lutou essa batalha por Davi. Era um homem apaixonado pela guerra, a ponto de Deus dizer assim: Davi, tu não vai construir o meu templo não, tem muito sangue na tua mão, vou deixar essa tarefa para o teu filho. Davi era apaixonado pelas mulheres, teve várias esposas, teve algumas amantes, era paixão. Davi era apaixonado pelos seus filhos. Como é que pode uma pessoa fracassar na família sendo apaixonado pela mulher e pelos filhos? Pode, irmãos. Isso pode acontecer. E está aqui um exemplo. Davi amava os seus filhos. E ele fazia muitas coisas pelos seus filhos. Mas ele fazia da maneira dele. Então a gente pode concluir que em relação à família, ou melhor, em relação à vida de Davi, ele tinha muita paixão, mas pouca razão quando se falava sobre a família. E por isso, Davi comete alguns erros. E eu quero citar aqui 4 erros que Davi cometeu, que é para você o quê? Não fazer. Vamos repetir de novo? É para você não fazer. Primeiro erro de Davi: poligamia. Poligamia. Lá em Gênesis, Deus deu uma ordem para o homem: deixará o homem pai e mãe e a quem? As suas mulheres. Não, as irmãs aí levantaram logo a bandeira. Não, que é isso, pastor? Deus falou a sua mulher, uma. Homens, cá para nós, é difícil lidar com uma, né? Não é muito fácil. O cara vai arrumar várias, vai dar problema, claro que vai dar problema.
Para poder agradar uma, tem hora que já é complicada, com exceção do Newton. O Newton é doutor nisso daí, expert. Olha lá, cara de felicidade da Flor, que maravilha. Dá um beijinho, dá um beijinho, dá um beijinho. E aí, que coisa linda. Irmãos, Davi errou nisso. Ele achou que por ele ser poderoso, ele podia ter as esposas e casava com elas. Não, estou fazendo certinho. Isso nos faz pensar sobre uma coisa, irmãos. Nem tudo que está certo é certo. Não, eu estou fazendo isso aqui dentro da lei. Mas às vezes é antiético. Às vezes é imoral. Às vezes não é aquilo que Deus quer, mesmo que a lei permita. Mesmo que aparentemente esteja tudo, não, está tudo direitinho, não devo nada. Mas pegou uma brechazinha para poder fazer. Foi o que Davi fez em relação à poligamia. Davi teve amantes, teve outras mulheres além das suas esposas. Não sei como é que o camarada tinha energia para tanta coisa. Mas isso, irmão, foi a derrocada de Davi em relação à sua família. Porque veio uma mulher de um país, outra mulher de outro país, e ele ainda arrumou a esposa, que era filha do maior inimigo dele. É claro que isso vai dar problema. Como administrar tudo isso? Mulheres com cabeças diferentes, com pensamentos diferentes, com religião diferente. Eu não sei se aqui tem gente casal que um é cristão e o outro não é de outra religião. Como é que conduz os filhos? Vai levar o filho para onde? Vai para a igreja ou vai para o outro lugar da outra religião? Vai ensinar sobre o cristianismo ou vai ensinar sobre a outra religião? É complicado, irmãos. Por isso que a Bíblia diz que isso é um jugo desigual, é difícil. Se os dois no mesmo propósito já é difícil, imagina cada um. Davi passou por esse problema. Por causa de quê? Poligamia. Por causa de quê? Ter muitos ou muitas amantes. Eu nem preciso dizer para você, meu irmão, que é para você casar com uma mulher só e não arrumar amante. É claro, eu não vou dizer isso para você, porque você vive assim. Só que Jesus, às vezes, Jesus fala para a gente que o nosso coração faz a gente pecar, mesmo que a gente não efetue isso na prática. Está entendendo, né? Está entendendo. A gente tem que vigiar, irmãos. Porque aquilo que a gente fica pensando constantemente, na hora que surge uma oportunidade, aquilo que a gente pensa constantemente vai ser a nossa reação. Eu vou dizer uma coisa para os irmãos, espero que não me interprete mal. Irmãos, eu chego em casa do trabalho, eu dirijo, né, na Uber, e eu faço uma oração. Na verdade, eu faço duas orações, né? Uma quando começo e a outra quando chego. Quando eu começo, eu falo assim: Senhor, me livra do homem violento, me faz eu ficar invisível, igual ele fez semana passada. Me livra do bandido, me livra do assaltante, me livra da mulher sedutora. Eu faço essa oração, irmão. Me livra, vou usar uma expressão que está na moda agora, né? Me livra da novinha, que essa aqui é perigosa, né? Já tem uma novinha aqui linda, mas eu falo, Senhor, me livra, eu tenho uma em casa, tu já me livra dessa novinha, Senhor. E aí quando eu chego em casa, eu faço outra oração. A outra oração eu falo: Senhor, graças a Deus, hoje eu não traí a minha esposa. Graças a Deus, Senhor, muito obrigado que eu consegui chegar em casa, vivo, com um dinheirinho para sustentar a minha família, com um carro aqui e sem trair a minha esposa. É uma vitória, irmãos, que a gente tem que comemorar todo dia. Ah, mas o pastor está pensando em trair? Não, não estou pensando não. Mas é uma batalha que nós temos que encarar todo dia. E nós não podemos achar que isso isso é bobeira. Não é bobeira, irmãos. Está aqui Davi para mostrar que isso não é bobeira.
o homem que é um dos mais importantes da Bíblia, o grande rei que fez com que o reino de Israel fosse uma potência e depois foi continuado pelo seu filho. Pecou, errou feio e foi o grande fracasso da vida dele. Que serviu de exemplo para o seu filho Salomão, que fez a mesma coisa que ele e errou da mesma maneira, a ponto de dividir o reino. Olha como é que isso é importante. Então, irmãos, não siga esse exemplo de Davi. Mas isso vale para as irmãs também, tá? Não é só homem que tem esse problema, não. Isso vale para as irmãs também. A gente tem que ter cuidado, porque às vezes a irmã está carente em casa, às vezes o relacionamento está passando por algum problema. Todo relacionamento passa por problema. Aí a irmã está carente, aí ela vai desabafar a sua carência com o motorista do Uber. Olha aí, ó. Isso acontece, irmão. Eu tenho colegas aí que não perdoam, não. Aí vai desabafar sua carência com leiteiro, com jornaleiro, com padeiro. Olha o problema feito. Então temos que vigiar constantemente, irmãos. Porque a Bíblia diz que a carne é fraca. O segundo erro, grande erro de Davi, que está ligado ao primeiro. Casamento com interesses políticos. Alguns desses casamentos, poligâmicos de Davi, foi para ganhar poder. Foi casamento político armado, não é porque ele amava a pessoa, não é porque ele achava a mulher bonita, nada disso. Foram arranjos políticos que ele fez para conseguir reinar de uma forma mais tranquila. Se bem que falar coisa tranquila com Davi, não faz muito sentido. Mas ele fez alguns casamentos arranjados por interesses políticos. E aí eu digo para você, meu querido, cuidado com os seus relacionamentos por interesse, seja ele político ou não. Ah, pastor, já estou casado com a mesma mulher há mais de 15 anos. Às vezes foi um casamento por interesse. Ou mesmo que tenha sido um casamento realizado por amor, tudo direitinho, que não foi por nenhum interesse, mas aí perde-se o amor pelo outro no meio do caminho e aquele casamento fica só por interesse. Qual o interesse? Interesse de criar os filhos. Eu tive na família um caso desse. A pessoa, eu não vou falar muito para não, mas a pessoa viveu uns 20 anos casado, cada um num quarto, dormia num quarto. Não tinha nada, intimidade, era apenas para criar os filhos. Aí ainda deu azar de ter um monte de filho, Então, para o último filho ficar adulto, levou uns 20 anos, viveu uns 20 anos. Aí, de repente, quando já estava aí com uns 50 anos, se separou. Eu tomei um susto, separou por quê? Aí eu fui perguntar, sou curioso. Fui perguntar, separou por quê? Já estava separado há 20 anos, só estava esperando os filhos crescer. O que é isso? Você fica preso a uma coisa? Por que não tentou consertar? Enfim, as coisas por interesse, irmãos. A gente tem que ter muito cuidado nos interesses. O interesse de um relacionamento tem que ser o interesse mútuo. Eu não estou dizendo que isso é fácil, irmão, porque nada da Bíblia é fácil. Já reparou isso? Se tem alguma coisa na Bíblia que você diz assim, não, pastor, isso aí é fácil. Me diz, porque a gente quer conversar, eu quero ver como é que é o teu ponto de vista, porque eu não vejo nada fácil. Amar o próximo é fácil? E a tua sogra, é fácil de amar? Esqueceu que ela também é próxima. Esqueceu do sogro. Esqueceu daquele vizinho fofoqueiro. É porque às vezes a gente pensa só no lado bom, mas e o lado não tão bom assim? Minha sogra é uma maravilha, um beijo para minha sogra, eu te amo, minha sogra. E amo mesmo, uma sogra maravilhosa. Um presente que Deus me deu, a esposa e a sogra, e o sogro também. Mas a gente tem que ter cuidado com os casamentos por interesse. Como é que eu estou vivendo com o meu cônjuge, se é por interesse?
Não pode, o único interesse que tem que ser é de fazer o outro feliz. Está com problema? Vamos tentar resolver os problemas. Vamos batalhar para resolver o problema. Está aí um encontro de casais para ajudar. Amém? Então esse é o segundo, a segunda coisa que nós não devemos fazer. A terceiro exemplo. Esse aqui eu quero que você preste bastante atenção, que isso é muito importante, hein? Davi deixava a criação de seus filhos na mão de outras pessoas. Sabia disso? Ele não estava ali presente na criação dos filhos dele. Até mesmo porque ele tinha lá que administrar um palácio. Antes de administrar o palácio, Davi já tinha filhos. Então, ele tinha que fugir de Saul, para não ser morto. Ele tinha que guerrear com um povo do lado de cá. Aí fugia para lá, guerreava com outro ali. Guerreava com outro lá. Ele conseguia tempo para criar de filho? Não. Então quem criava? As mães e outras pessoas. Lá as concubinas, as empregadas. Ou seja, eram outras pessoas que criavam, que educavam os filhos de Davi. O que essas pessoas colocaram na cabeça dos filhos de Davi? Já parou para pensar sobre isso? Eu já. Só coisa boa, né? Sim ou não? Não. A gente vai ver alguns exemplos aqui. Não foi só coisa boa, não. Irmãos, a gente tem que tomar muito cuidado. Muito cuidado. Eu vou citar aqui 3 consequências na vida dos filhos de Davi, porque ele não cuidou da criação, ele não educou os seus filhos. Primeiro, depois você vai ler, tá? 2 Samuel 13, nós não vamos ler porque o texto é grande. Primeiro, incesto e estupro. Lá vai falar de Aminon e Tamar. Aminon era filho de Davi com uma esposa. Tamar era filha de Davi com outra esposa. Eram irmãos. Aminon e Tamar. Aminon se apaixonou por Tamar, passou uma conversinha fiada nela. Ela ainda tentou resistir, mas a conversa foi aquela pão doce com Coca-Cola, né? Tão doce, tão suave, que ela cedeu. E aí os dois tiveram um relacionamento incestuoso. Aí ela tomou uma atitude, né? Isso não está certo, não. Peraí, eu errei, mas eu vou corrigir o meu erro. Foi lá, falou com o Aminon, não, não é por aí não. Aí, para poder piorar aquilo que já estava errado, o que ele fez? Estrupou ela. Fez sexo à força com ela. Então, olha o problema que deu. Será que se Davi tivesse criado, educado, orientado, conversado com seus filhos? Mas Davi era muito ocupado. Mas tinha algum momento que ele chegava em casa. E aí, meu filho, o que tu está aprendendo na escola? E aí, o que tu está aprendendo na faculdade? E aí, o que os seus coleguinhas estão falando? Fala aí para mim, eu quero ouvir. Pô. Ou então, só ouvir o que ele fala com os outros. Porque às vezes você não precisa perguntar, você está ouvindo, opa, peraí, isso que ele está falando não é bom não. Isso é nocivo. E aí você vai lá e orienta. E aí você vai lá e corrige. Aí você vai lá e educa. Porque, irmão, deixa eu te dizer uma coisa. Você sabe, mas deixa eu te lembrar. E alguns não sabem. Escola não foi feita para educar o teu filho, não. Escola foi feita para instruir. Escola foi feita para ensinar a ler, a fazer conta, um monte de coisa. Educação se aprende aonde? Em casa, já dizia a minha mãe e a minha avó e meu pai. É você que tem a responsabilidade de educar o seu filho. E saiba de uma coisa, o seu filho vai ser educado. Mas pastor, eu não tenho tempo para educar o meu filho. Então se prepare, que você vai ter que gastar muito tempo sofrendo com a educação que o teu filho vai ter ou está tendo em outro lugar. Porque ele vai ser educado, ou por você ou por outra pessoa. Melhor que seja por você. Causa menos problemas.
Davi não entendeu isso. E aí os seus filhos se envolveram numa situação de incesto e estupro. Só que Tamar tinha um irmão. Tamar tinha um irmão. Como é que era o nome desse irmão? Absalão. Esse irmão, quer dizer, na verdade, Aminon também era irmão. Só que o Absalão era filho do mesmo pai e da mesma mãe. Então, tinha uma ligação mais próxima. O Absalão, que era o filho mais velho, vendo tudo aquilo, o que ele fez? Isso não vai ficar barato não, pô. Como é que o cara faz um negócio desse com a minha irmã? Não. Depois você vai ler lá em 2 Samuel, capítulo 11. Armou um esquema, juntou com os amigos lá, com a patotinha dele, aí, vamos pegar esse mané do Aminon. Armou um esquema e fez o que com o Aminon? Matou o Aminon, matou o próprio irmão. Pá! Morreu. Absalão cometeu um homicídio. Será que se Davi tivesse prestado atenção, isso teria acontecido? Será que se Davi tivesse gasto tempo, isso teria acontecido? Será que se Davi tivesse administrado a situação, gente? Se você ler o texto, você vai ver que se Davi tivesse administrado a situação, o resultado poderia ser diferente. Dê o texto depois, é uma história interessante. Mas Davi não administrou. E aí, um filho matou o outro. Se já é ruim você ter um filho homicida, pior ainda você ter um filho que mata o próprio irmão. Porque Davi falhou na criação dos seus filhos. Deixou seus filhos ser educados por outra pessoa. Nessa questão do homicídio, Davi também errou com Urias. Davi foi lá e mandou matar Urias. Mas ainda na criação do filho, teve mais uma coisa que aconteceu por Davi não educar os seus filhos. Foi a rebelião de quem? Sansãozinho, o Absãozinho, né? Sansãozinho não, Absãozinho, né? Absalão não se contentou, já viu que fez besteira, já tinha caído em desgraça, então agora só resta uma coisa: vou matar meu pai, vou tomar o reino dele, vou ser o rei e acabou a história. E aí Absalão se levanta contra o seu próprio pai. E não matou porque Deus não deixou. Porque Davi ficou tão perdido, sem saber o que fazer, que se não fosse os seus generais, ele teria sido morto pelo próprio filho. Depois você vai olhar isso lá em 2 Samuel 15. Davi falou assim: eu não acredito que o meu próprio filho vai fazer isso. Eu não acredito que isso está acontecendo. Sou eu, é papai. Irmão, sabe, Absalão estava com sangue nos olhos. Isso nos faz pensar que vai ser difícil se você parar para prestar atenção no teu filho quando ele já estiver só adulto. Aproveite quando ele está novo. Aproveite enquanto ele pode ser moldado. Se você já errou em deixar a criação do teu filho na mão dos outros, dá para consertar. Vai dar mais trabalho, mas dá para consertar. Se você já é vovô e está vendo que o teu neto, que o teu filho não está criando o teu neto, chama ele. Chama ele no cantinho e fala assim: meu filho, presta atenção. Olha como eu te ensinei. Cuidado que você vai ter problema com o seu neto depois. Então, irmãos, a gente tem que ter um cuidado muito grande com isso. Cuidar bem dos nossos filhos e não deixar que outros eduquem. Porque senão depois a gente pode ver o que já vimos por aí. Filhos metendo a mão na cara dos pais. Mas metendo a mão mesmo, literalmente. Isso não é força de expressão, não. Humilhando, batendo. Tanto é que agora tem aí o Estatuto do Idoso, que tem que proteger os idosos dos próprios filhos. Coisa louca isso. Então, irmãos, a gente tem que mudar essa coisa. Se você acha que o Estado vai cuidar da tua família, acorda. O Estado não está nem aí para você.
Vou repetir porque é para você entender. O Estado não está nem aí para você. Ele só quer o teu dinheiro. Ele só quer o teu voto. Ele só quer o poder que você pode dar ao Estado. Ele só quer te controlar e te manipular. É só isso. O Estado só quer isso de você. Você tem que cuidar da sua família. Você tem que basear sua vida na palavra de Deus, como fez Abraão. E cuidar. Porque deixa eu te dizer uma coisa. Davi fez hinos maravilhosos. Davi escreveu coisas maravilhosas na Bíblia, que quando você está na angústia, quando você está passando por um desespero, você vai lá ler o que Davi escreveu. Ou seja, era um homem religioso, era um homem de fé, e era um homem segundo o coração de Deus, sim ou não? Quem disse isso foi a Bíblia, não foi eu não. Se tu não concorda, não é problema meu. Mas preste atenção, irmãos, que você também pode ser assim, um pai ou uma mãe assim, e mesmo assim, falhar na sua família. Religiosidade não garante nada para ninguém. Ser um pastor não garante nada para ninguém. São batalhas que nós temos que travar todos os dias. E eu louvo a Deus que a minha esposa que está aqui, tem hora que ela chega assim, Valdonir, presta atenção, pô, acorda para a vida. Não é dessa maneira aí que você está pensando, não. Vamos mudar esse negócio, está fazendo errado. Irmãos, o pastor também erra. Não é a religiosidade, não é o falar bem, não é o orar bem. São os detalhes da vida, da família. Aquele momento que você passa, a atenção que você dá para os seus filhos, para os seus netos, para a sua família, para os seus pais, para os seus irmãos. É o estar próximo, é o aprender, é o viver, é o seguir, colocar em prática o que diz a palavra de Deus. E eu vou pedir para colocar aí a mídia, 2 Pedro, capítulo 1, versos 5 e 6. E aí a gente já vai caminhando para o final. Davi, ele teve mais um erro que você não deve fazer. Faltou a Davi disciplina, autocontrole e autoridade. Mas pastor, Davi tinha disciplina. Porque como é que vai comandar um exército sem disciplina? Davi tinha autocontrole. Ele podia matar Saul lá na caverna e não matou. Davi tinha autoridade. Se ele pedisse uma água que tivesse a quilômetros de distância, alguém ia lá buscar. Mas às vezes, a pessoa pode ter tudo isso, mas na família não. Coloque aí, por favor, 2 Pedro 1, versículos 5 e 6. Para Davi, faltou isso. E os exemplos nos mostram sobre isso. E vós também, pondo nisto mesmo toda a diligência, acrescentai à vossa fé a virtude, e a virtude a ciência. Pode passar. E a ciência a temperança, e a temperança a paciência, e a paciência a piedade. O que é temperança? Domínio próprio. Frutos do Espírito, paciência, bondade, ser bom e ser bondoso, que não é a mesma coisa. Então a gente precisa fazer isso dentro da família, com os nossos filhos, com os nossos pais e com os nossos irmãos. Porque senão, irmão, deixa eu te dizer uma coisa, você pode ser um homem e uma mulher considerado segundo o coração de Deus e ver a sua família ir para o buraco e chorar amargamente porque o seu filho matou o seu outro filho, e chorar amargamente porque um filho seu estrupou a sua filha, e chorar amargamente porque aquele filho que você mais amava, o primogênito, o bonitão, está querendo te matar e tomar tudo que é teu. Precisamos estar atentos. Precisamos cuidar
da nossa família. Sempre é tempo de corrigir os nossos erros. Não importa qual idade nós estamos. Não importa em que fase nós estamos. Precisamos cuidar da nossa família. Família preciosa guiada por Deus. Que a minha família e que a sua família seja essa família preciosa, guiada por Deus, e que a gente aprenda a não cometer os mesmos erros que Davi. Que Deus complete essa palavra ao seu coração e que Ele abençoe a sua vida e a sua família, em nome de Jesus.